Ok, colega, agora nós vamos resolver o exercício número 11, que diz: faça um programa para calcular o volume de uma esfera de raio R, onde R é um valor lido. Temos aqui o volume é V, é igual a 4π R ao cubo sobre 3. Já é nos dada a fórmula e ele nos diz que a única variável que nós vamos ter no nosso programa, na nossa fórmula, é R, que representa o raio dessa mesma esfera que está elevada ao cubo. Ok, vamos ao programa. Ok, no programa temos as variáveis raio e volume. Bem, sabemos que o volume vai ser o valor, desculpem, será o valor que nós vamos determinar. Então precisamos de digitar o valor de raio. Atribuímos um valor à variável raio, que é uma variável do tipo float, não é? Calculamos o volume por meio da fórmula volume é igual a 4 vezes 3,14, que é a constante de π. Bem, sabemos que a constante de π pode ser muito mais alargada, mas decidimos apenas utilizar 3,14 para facilitar nos cálculos, vezes raio ao cubo, que é raio vezes raio vezes raio. Raio elevado a 3 vezes a dividir por 3. E apresentamos o valor. O volume da esfera é %LF, volume. E aqui temos o valor do volume. Digitamos um valor para o raio, 10, e o volume da esfera é 4186,66665 metros. Agora vamos ver num site se conseguimos comparar este mesmo valor do volume, se conseguimos um valor aproximado. Pois sabemos que a constante π utilizada no site pode ter muitos mais dígitos do que a nossa constante utilizada, por isso pode haver pequenas variações no valor. Ok, vimos que um raio com valor de 10 metros, o seu volume é de 4.188,79 metros. Podemos ver que existe uma margem de diferença entre o valor encontrado no site e o nosso valor. Isso se deve-se à constante π utilizada no site e utilizada por nós. Ou seja, quanto mais preciso for os dígitos que nós utilizarmos no nosso valor x, mais próximo do valor real, não é? Aproximado da esfera nós estaremos. Ok, indo para o exercício número 12, não é? Diz o seguinte no exercício 12. Faça um programa que leia a velocidade de um automóvel em km por hora e imprima em metros por segundo. E ele dá uma nota. 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Com isso ainda podemos construir a regra de 3 simples para criar a nossa equação para determinarmos assim a velocidade em metros por segundo, dado o valor em km por hora. Vamos lá. Ok, dentro do nosso programa nós definimos duas variáveis do tipo float, ou seja, números decimais. Uma km_h e m-s, né? Que vai armazenar o valor da velocidade em metros por segundo, ou seja, duas variáveis, uma que armazena a velocidade em km por hora e outra em metros por segundo. Então, imprimimos a mensagem, digito a velocidade em km por hora, atribuímos o valor à variável km_h, não é? Km por hora, e a variável metros por segundo vai receber, abrir chaves, km_h. Nós sabemos que, dado um valor em km por hora, para calcular o seu equivalente em metros por segundo, só temos que dividir o valor de km por hora por uma constante, que é 3,6. Então, a equação ficaria: metros por segundo é igual a km por hora dividido por 3,6. Mas normalmente essa expressão colocada simplesmente desta forma iria gerar alguns erros, pois o compilador teria certos problemas ao calcular. A forma correta de colocarmos a equação seria conforme está na linha 11. Metros por segundo m_s é igual a abrir chaves km por hora vezes 10 a dividir por 36. Ou seja, no 3,6 nós transformamos o 3,6 em uma fração, em um número fracionário, em que o numerador seria o número 36 e o denominador o número 10. Então, fazendo a divisão, km por hora dividido por 36 a dividir por 10, divisão de frações, cairíamos numa expressão conforme se encontra na linha 11. Metros por segundo é igual a km por hora vezes 10 a dividir por 36. E o resultado vamos imprimir na linha 12, não é? %f, um valor do tipo float, em km por hora, corresponde a %f, outro valor do tipo float, em metros por segundo. Então, vamos imprimir duas variáveis, uma o valor em km por hora digitado e outra o resultado obtido em metros por segundo.
Temos então a saída do nosso programa, digitamos 100 km por hora, corresponde a 27,77779 metros por segundo. Podemos recorrer a um site rápido para verificarmos se realmente é este valor da velocidade em km por hora para metros por segundo. Confirmamos assim que realmente 100 km por hora equivale a 27,777 metros por segundo.